Senhoras e senhores, boa tarde. Inicia-se neste momento a cerimônia de lançamento da pesquisa Discriminação e Violência contra a População LGBTQIA+, e divulgação do formulário Rogéria. Registro de ocorrência geral de emergência e risco iminente à comunidade LGBTQIA+. Acompanha o dispositivo de honra o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, e suas excelências, as senhoras e os senhores. Conselheiro do CNJ, Márcio Luiz Freitas, subprocuradora-geral da República, Raquel Dodge, membro da Sociedade Civil do Observatório dos Direitos Humanos do CNJ, artista e ativista, embaixadora do Unicef e embaixadora da Igualdade da ONU, Daniela Mercury, secretário especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do CNJ, Marcos Lívio Gomes, juízas e juízes auxiliares da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, Ana Aguiar, Anderson Paiva e Lívia Pérez. Do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, Gabriela Soares, diretora executiva, e Wilfredo Pacheco, diretor de projetos. Advogado e ativista político brasileiro, Paulo Iotti. O Conselho Nacional de Justiça agradece a presença das autoridades já nominadas e a participação de suas excelências, as senhoras e os senhores. Dr. Gustavo Coutinho, presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, integrante do Grupo do Trabalho do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário, Dr. Darcy Frigo, presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, e a senhora Manuela Carneiro da Cunha, professora da Universidade Estadual de São Paulo e emerita na Universidade de Chicago. Integrantes do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Formulário e Avaliação de Riscos para a População LGBTQIA+, magistradas e magistrados, servidoras e servidores, e das senhoras e dos senhores que acompanham a transmissão desta solenidade pelo canal do CNJ no YouTube. Para a saudação de abertura, tem a palavra o ministro Luiz Fux. Muito boa noite a todas, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de pedir todas as escusas por termos iniciado fora do tempo marcado, mas é que nós estávamos numa reunião muito importante resolvendo um dos maiores problemas do Brasil, que é a composição dos danos de todos os consectários da tragédia de Mariana. E isso envolve muitas pessoas, envolve muitos interesses materiais e imateriais, e isso levou um tempo bastante complexo. Mas eu tenho muita honra de iniciar essa reunião que integra o Observatório dos Direitos Humanos, que foi um observatório que nós criamos exatamente para atender as minorias vulneráveis. Então, para iniciar a reunião, eu gostaria de saudar aqui à minha direita o conselheiro Mário Luiz Freitas, aqui à minha esquerda, a doutora Raquel Dodge, subprocuradora-geral da República, com quem eu trabalhei muito bem, graças a Deus, muitos anos. A artista Daniela Pérez, membro da Sociedade Civil do Observatório dos Direitos Humanos, com várias iniciativas, artista e ativista, embaixadora da Unicef, embaixadora da Igualdade da ONU, membro da Sociedade Civil, já mencionei, doutor Marcos Lívio, meu juiz federal, secretário especial de programa, juízas e juízes auxiliares da Presidência e do Conselho Nacional de Justiça aqui presentes, Anderson Paiva, Lívia Pérez, doutora Ana Aguiar, a senhora Gabriela Soares, diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias, o senhor Wilfredo Pacheco, diretor de projetos, e o doutor Paulo Iotti, advogado e ativista político brasileiro. Estamos na abertura do evento Discriminação e Violência contra a População LGBTQIA+. Eu gostaria de pronunciar algumas pequenas palavras em relação a essa reunião, destacando que, à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, cujo mandato já começa a chegar ao seu final, depois de 2 anos,
eu assumi um forte compromisso de priorizar a proteção dos direitos humanos por entender que a dignidade da pessoa humana é o centro de gravidade ao redor do qual orbita o nosso ordenamento jurídico. Os magistrados e as magistradas devem ter sempre em mente uma especial atenção com os vulneráveis, que merecem a garantia de seus direitos fundamentais incorporados à nossa Carta Cidadã. E é com essa visão que temos trabalhado intensamente na proteção de todos os segmentos vulneráveis que compõem o Observatório de Direitos Humanos. Mas hoje eu tenho a satisfação de saudar todos que acompanham este evento, em que apresentamos duas importantes ações realizadas na temática de proteção dos direitos da pessoa LGBTQIA+. Porque, conforme eu sempre digo, o observatório não se limita a observar, mas também entrega, realiza políticas públicas voltadas à população vulnerável. A primeira é o lançamento da pesquisa Discriminação e Violência contra a População LGBTQIA+, realizada em parceria entre o Laboratório de Inovação e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Departamento de Pesquisas Judiciárias, juntamente com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Essa é uma pesquisa inédita no Brasil, que teve como objetivo identificar as formas de violência judicializadas pela população LGBTQIA+, bem como compreender a atuação das instituições no combate a essa violência, tanto por parte dos sistemas de justiça como dos sistemas de segurança pública, quanto às vítimas dessa população vulnerável LGBTQIA+, combatendo a denominada LGBTfobia. De fato, em que pese a homofobia e a transfobia serem consideradas crimes desde 2019 no Brasil, a violência, infelizmente, continua contra essa população. Dados do anuário de 2021 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram um crescimento superior a 20% no número de ocorrências em relação a 2021, quanto à média de crimes praticados, indicando que foram praticados 4 crimes de LGBTfobia por dia, considerados os casos de lesão corporal, 1.169, homicídios, 121 e 88 estupros. O número de assassinatos de mulheres trans e travestis segue sendo o maior desde 2008, ano do início desse registro, sendo que, pelo 13º ano consecutivo, o Brasil, infelizmente, é o país que mata mais pessoas trans e travestis no mundo. Segundo dados do relatório do ano de 2021 da Transgender Europe, organização não governamental que monitora informações sobre transfobia em nível global, entre outubro de 2020 e setembro de 2021, o Brasil teve o registro de 125 mortes, o que representa 33% dos assassinatos desse tipo no mundo. Há outros dados que apontam aqui números irrazoáveis de transfeminicídios. Esses dados são obtidos por movimentos trans e organizações da sociedade civil que realizam alguma categoria de monitoramento profissional em que seus países também representam uma realidade
e quadros dramáticos de transfobia. A escassez de indicadores públicos oficiais de violência contra pessoas LGBTQIA+, é efetivamente um problema central, cuja permanência pode levar a um aumento na invisibilização da violência contra essa população. Por sua vez, essa falta de visibilidade, ela acarreta um aumento da indiferença, um aumento do desprezo, e conforme muito bem apontado pelo professor Elie Wiesel, um doutrinador sobre o Holocausto, são as indiferenças que são as verdadeiras causas de todas as tragédias do mundo. Daí desponta a relevância dessa pesquisa, na medida em que configura o primeiro compilado oficial de dados sobre a discriminação e a violência contra as pessoas LGBTQIA+, feita pelo Poder Judiciário. A segunda ação que hoje será lançada é a divulgação do formulário de risco específico para a população LGBTQIA+, denominado ROGÉRIA, acrônimo de Registro de Ocorrência Geral de Emergência e Risco Iminente à Comunidade LGBTQIA+, daí essa denominação. O formulário foi elaborado por um grupo de trabalho instituído para essa finalidade, tendo contado com valioso suporte do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas que pertence ao CNJ, o nosso DMF. A partir da aplicação desse formulário ROGÉRIA, nós pretendemos ampliar a proteção à população LGBTQIA+, frente ao risco imediato, gerando fundamentação e respaldo para as medidas judiciais, sobretudo aquelas medidas de proteção. O formulário também ele tem o objetivo de facilitar a adoção de procedimentos integrados para minimizar a repetição da violência em curto prazo e aprimorar as respostas institucionais para reduzir a incidência de violências e discriminações. Ressalto que ambas as ações são fruto da atuação do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário, a partir, por justeza, da proposta apresentada pela artista Daniela Mercury, sempre uma incansável ativista em prol dos direitos da população LGBTQIA+, e em prol de todos os objetivos do Observatório dos Direitos Humanos. Eu registro aqui meus agradecimentos a todas as pessoas que contribuíram com a realização da pesquisa e colaboração do formulário, destacando a importância dessas ações. Saúdo a todas e a todos, desejando-lhes um excelente evento. E aproveito para romper aqui esse protocolo natural de todos os eventos jurídicos para dizer que esse é um momento bifronte, de alegria e de tristeza também. Alegria porque nós continuamos com o nosso empenho na tutela dos direitos humanos. Hoje, o ser humano ilumina o universo jurídico e é o valor mais importante para a República Federativa do Brasil. A Constituição Federal estabelece como um dos fundamentos da República do Brasil a dignidade da pessoa humana, para que as pessoas sejam tratadas com dignidade e tenham autodeterminação nas suas escolhas, na eleição do tipo de vida que querem adotar, segundo o seu perfil, tal como nasceram. E o momento de tristeza é um momento em que eu devo anunciar que o meu mandato está terminando e eu
serei, digamos assim, terei suprimido esse espaço tão importante de conviver com tantas pessoas que preconizam os mesmos ideais que eu na tutela das pessoas e dos direitos humanos. E queria, em meu nome, agradecer a todos os componentes do Observatório dos Direitos Humanos, na pessoa da Daniela Mercury, que mantém comigo um contato permanente para que esses programas não decresçam de efetividade. A toda semana trocamos correspondências para que cheguemos sempre ao ponto alto e ao ponto máximo, que se diga que no nosso país qualquer pessoa é feliz e tem o direito de viver e de buscar a sua própria felicidade. E se eu consegui algo efetivo nesse plano, foi graças a todos os componentes do Observatório dos Direitos Humanos e, principalmente, por meio da atuação dessa artista magnífica, que é Daniela Mercury, que aprendi a gostar dessa atividade e, mais ainda, apreciá-la como artista. Gosto de todas as músicas que ela faz, inclusive as que eu nunca ouvi. Então, muito obrigado, Daniela, pela sua participação. Um momento de tristeza, essa despedida natural, mas eu tenho certeza que você levará adiante esse observatório com o brilhantismo que lhe é peculiar. Muito obrigado. Ministro, muito obrigada, muito obrigada. Eu torço para que o observatório continue, né? Tenho certeza que estaremos trabalhando juntos, pode ter certeza, porque tem sido uma experiência extremamente enriquecedora e com frutos muito importantes para a sociedade. E nós, depois desses 2 anos nos encontrando virtualmente, eu também quebrei aqui protocolo, falei antes aqui, para dizer que é uma alegria poder vir aqui presencialmente e participar dessa sessão especial para o lançamento da pesquisa do formulário, né, do lado de vocês. Não vou me antecipar na minha fala, porque eu já fiz um texto muito grande. Eu sempre gosto de falar muito e ainda cantar, você sabe, que é uma questão, porque cantar ajuda sempre a gente se comunicar com quem está em casa. Eu convidei todo mundo para estar aqui acompanhando essa sessão do CNJ, para a gente sentir o judiciário perto da gente, para a gente aproximar, né, a população brasileira. E hoje, um dia de celebração, de felicidade para nós, né? Mais do que tudo, porque conseguimos dar um passo muito importante. Mas eu vou ficar quieta aqui enquanto os outros vão falar. Não fique quieta. Não, Tenha a palavra e continue. Ah, é? É para ler já? Posso continuar? Deve. Posso furar a fila aqui? Dá licença, gente. Eu trouxe até, ministro, um souvenir, já que eu estou tão feliz com o lançamento hoje do formulário da pesquisa, também quebrando protocolo, já vou botar aqui, daqui a pouco entrego para o senhor, na hora que eu for cantar, tá certo? Posso ir até aí cantar? Pode, deve. Tá. Aqui. Então, já pedi a permissão de quebrar o protocolo, a gente lá na ONU também, eu e Malu fomos, né? Já lançamos campanha contra a homotransfobia, cantamos, fizemos muita confusão lá também, no bom sentido. Uma confusão para chamar a atenção para causas dessa magnitude, dessa importância. Então, senhoras e senhores conselheiros e servidores, na verdade, o senhor ministro Fux, Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, é uma honra estar aqui do seu lado. Senhoras e senhores conselheiros e servidores, senhoras e senhores membros do Observatório de Direitos Humanos, meus colegas, que também tenho a honra de integrar, né? Os queridos e companheiros, membros da mesa, né? Estamos aqui, todos nós trabalhamos muito, especialmente convidada hoje também a nossa sempre PGR, sempre Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, que nos apoiou muito nesse trabalho do ODH, nos ensinando como lidar, né, com esse meio tão específico que é o judiciário. Já tinha participado de muitas áreas, né, de políticas públicas e tudo, mas não do judiciário. Então, foram 2 anos de curso intenso de como lidar e aproveitar esse espaço do Observatório de Direitos Humanos para mim e para todos os membros do ODH.
Hoje é um dia importantíssimo para a democracia, gente. Para a democracia brasileira, especialmente, porque anunciamos, não é, conselheiro Márcio, o formulário Rogéria. E a pesquisa, que eu vou explicitar. Mas antes eu queria pedir licença aqui também para quebrar o protocolo e falar, antes de falar do tema específico, eu gostaria de homenagear Jô Soares, um artista relevante para a arte e para a democracia, que nas mais diversas áreas em que agiu como escritor, ator, diretor, apresentador, comediante, desde a ditadura nos ajudou a entender a importância de enfrentar o autoritarismo, a discriminação e o abuso de poder com civilidade e humor, para valorizar pontos de vista diferentes sobre a realidade brasileira e para restabelecer o respeito à pessoa humana, tão necessário nos dias atuais. Então, nosso querido Jô, um beijo, né, para o gordo que a gente mandou. Acho que todos nós aqui do CNJ tínhamos um amor e um respeito muito grande. Ele promoveu muito a democracia. Quero também declarar que assinei a Carta às Brasileiras e os Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, como uma boa ativista, que será lida no Largo São Francisco no dia 11 de agosto, uma feliz iniciativa do diretor da Faculdade de Direito, Celso Capilongo, e do ministro Celso de Mello, a qual aderiram milhares de pessoas, quase 700 mil pessoas até agora, espero que mais assinem. A democracia brasileira tem estado sob risco e precisa de constante reforço da sociedade civil, não é, ministro? Para superarmos a desigualdade, a discriminação, para exigirmos respeito a direitos políticos e civis, qualidade nos serviços públicos de educação, saúde, alimentação, moradia, para repudiar a violência política, a tortura e o autoritarismo. Temos muito trabalho, sempre, nesse país. Somos livres e precisamos de nossa liberdade, que nossos direitos sejam garantidos cotidianamente pelas instituições do Estado, para que todos, e não apenas uma parte da população, né, tenha seus direitos respeitados e garantidos. Do Poder Judiciário, temos visto respostas seguras para garantir a alternância pacífica nos cargos de poder por meio de eleições, que é um princípio fundamental da democracia brasileira desde a Constituição de 1988, nosso principal marco normativo e civilizatório do fim da ditadura. Por que é um dia importante para a democracia hoje? Porque nós nos reunimos aqui para anunciar que uma parcela da nossa população discriminada e agredida por sua orientação sexual e identidade de gênero, ou identidade de gênero, passará a contar com o formulário Rogéria. E, daqui a pouco, o conselheiro Márcio vai nos explicar detalhadamente como ele vai funcionar no cotidiano, na prática, né, para a proteção dos direitos fundamentais da nossa população, especificamente da nossa população LGBTQIA+. E verá o fortalecimento de sua inclusão social, a nossa comunidade, né? Todos nós queremos essa inclusão, como o ministro falou. Também conhecerá os resultados de uma pesquisa sobre a discriminação e violência contra a população LGBTQIA+. Vocês sabem todos que a gente não tinha dados, não tem dados no Brasil, e isso foi um grande gargalo para a gente conseguir trabalhar. Então, essa pesquisa foi fundamental, então, temos que celebrar muito, é um marco histórico, hoje é um dia histórico, né? Estou muito emocionada. Os passos que damos aqui hoje só são possíveis porque foram precedidos por históricas decisões do Supremo Tribunal Federal, que tem sido um pilar seguro na defesa de direitos humanos e assegurou a união civil homoafetiva como direito fundamental e também criminalizou a homotransfobia em ações que contaram com a atuação genial e apaixonada do advogado Paulo Iotti, decisões profundas lideradas pelos votos dos ministros relatores Carlos Aires, Brito e Celso de Mello, com o nosso querido também ministro Fux, né? Louvo o ministro Fux pela oportunidade que deu à sociedade civil de participar da priorização das ações da justiça brasileira, ao criar o Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário e convidar os representantes de diversos segmentos da sociedade civil, defensores de direitos humanos, preocupados em garantir meios para a proteção da pessoa humana, o florescimento da democracia e a inclusão social sem discriminação de raça, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, religião, origem ou classe social. Por iniciativa e com apoio da sociedade civil, o formulário Rogéria está sendo criado no Conselho Nacional de Justiça, né? Foi criado com o objetivo de definir o grau de risco para a pessoa discriminada e agredida e de urgência de seu pedido de proteção, também
proteção. Também servirá de análise quantitativa e qualitativa desse tipo de violação de direitos humanos, auxiliando os serviços de segurança pública e os juízes encarregados de deferir medidas protetivas requeridas pela vítima ou pelo Ministério Público. O nome dado a esse formulário homenageia a artista Rogéria, nome social de Astolfo Barroso Pinto, cuja trajetória revolucionária impactou as artes e a sociedade brasileira por mais de meio século, atravessando ditaduras e democracias com a mesma coragem, determinação e sucesso. Ela desafiou preconceitos históricos. Rogéria conseguiu se impor como travesti e artista e obteve reconhecimento e respeito do público e das mídias, além de ser uma influência pioneira nas conquistas dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Por isso, a escolha do seu nome, né? Todos nós queremos muito bem a Rogéria, virou uma figura muito querida da sociedade brasileira, né? E é essa aproximação que nos fez também criar esse vínculo através do formulário, né? Um vínculo de afeto, de respeito, de carinho, porque a sociedade brasileira como um todo tem que confiar nessas ações do judiciário, ela tem que ir para a delegacia e saber que o judiciário está acolhendo as pessoas que precisam de proteção, né? E esse nome de chegar lá e dizer, eu preciso, né, conselheiro Márcio, preencher o formulário Rogéria. Você já chega empoderado na delegacia, não chega não, ministro? Já chega assim com alguma abertura. Diz, Rogéria, querida Rogéria, ela nos deu essa chance e a gente está aqui para continuar a trajetória dela. Rogéria é um acrônimo, como foi dito aqui pelo ministro, né, Registro de Ocorrência Geral, de emergência e risco iminente à comunidade LGBTQIA+. Minha comunidade querida, esse instrumento vai ajudar a população LGBTQIA+, a exigir o preenchimento do formulário em delegacias e outros órgãos públicos a cada caso de ameaça e agressão, e assim acumular dados fundamentais para a construção de uma política pública mais efetiva de proteção a seus direitos fundamentais. Vocês todos sabem aqui que a gente ainda não tem isso, a gente tem lutado muito, né, contra a violência, e esse foi uma criação fundamental para a gente começar a transformar, né? E que o Brasil não seja mais o país que mais mata, né? Iote e todos, né? Nossa querida Raquel e o ministro mais mata pessoas da nossa comunidade no mundo. A gente não pode continuar. E isso é um marco para a gente mudar, né, esse país, para seguir avante. Creio que a democracia é a expressão cultural marcada pela busca de convivência pacífica entre pessoas diferentes, sem discriminação, sem preconceito, né, com enfoque para o que temos em comum como seres humanos. Com muita esperança, como integrante da sociedade civil do Observatório de Direitos Humanos, apresentei ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, a sugestão de criar o formulário Rogéria e de fazer a pesquisa sobre a discriminação e violência contra a população LGBTQIA+, que foi uma demanda da nossa comunidade. Na verdade, participei de muitos encontros e isso veio da nossa comunidade. Não fui eu que criei, a gente diagnosticou essa necessidade e eu vim assim perguntando o que é que era mais importante fazer como membra. E vim aqui tentando ser essa ponte, né, entre o judiciário e a sociedade civil, todas as ONGs que foram convidadas para participar desse processo todo, todos que trabalham na área de justiça, né, que sabem muito melhor do que eu sobre isso tudo. Essa pesquisa é realizada pelo laboratório, aí eu apresentei, desculpe, eu pulei aqui, como de esperança, eu pulo, né, faço uma confusão danada, a pessoa quer cantar no meio da fala, para sair da formalidade, né? A sugestão de criar o formulário Rogéria e de fazer a pesquisa sobre a discriminação, que eu acabei de falar. Essa pesquisa é realizada pelo Laboratório de Inovação do CNJ, LIODES. É muito importante que a sociedade entenda, né, o que o CNJ faz. Eu aprendi que o CNJ faz pesquisas e a gente tem muitos dados da nossa sociedade que são importantíssimos para as nossas lutas que estão aqui no CNJ, né? Nós temos filhas adotadas. A minha filha acabou de se formar, nossa filha acabou de se formar em Direito e buscou, né, através da internet,
pesquisas sobre adoção tardia, que ela quis fazer o TCC dela. E eu não sabia que vocês tinham essas informações, então fui aprendendo. Quero que a sociedade entenda que aqui se fazem, né, aqui no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, existem muitas pesquisas fundamentais para a gente conseguir resolver os problemas, os gargalos sociais brasileiros, né? Então, eu espero que a população LGBTQIA+, seja efetivamente sujeita, todos nós, né, todas as pessoas da nossa comunidade, sejam efetivamente sujeitos de direitos, né, e cada um conheça a dimensão da violência que sofre e tem um marco do início da transformação que o formulário Rogéria provocará. A gente hoje está aqui para fazer todos serem cidadãos de direito, mais do que nunca, como o ministro falou muito bem, né? Esse é o nosso sonho, e o ministro fala bem toda vez que faz uma reunião, aqui também, né? Com tanta propriedade, a gente sente uma segurança, muita confiança, viu? Desde o começo, assim, uma fé, e a gente tem que resistir junto. Agradeço muito ao ministro, o presidente Luiz Fux, por ter acolhido a sugestão e criado um grupo de trabalho especificamente para desenvolvê-lo, gente. Com o apoio da conselheira Ivana Farina, querida, que não está hoje conosco aqui, mas que começou esse processo, eu pedi que ela viesse e foi acolhido esse desejo, ela que trabalha há muitos anos na área de direitos humanos. Depois, a conselheira querida Flávia Pessoa, né, que deu continuidade, do conselheiro Márcio Freitas, que vai apresentar para a gente o formulário daqui a pouco, do juiz auxiliar Luiz Geraldo Lanfredi e do grupo de trabalho integrado por desembargadores, juízes, membros do Ministério Público, professores e advogados experientes no tema da violência contra a população LGBTQIA+, cujos nomes eu vou registrar, dá licença, ministro. Coordenadores do grupo de trabalho, Ivana Farina, já que a gente está se despedindo, né? Eu criei muito afeto e estou muito agradecida. Flávia Moreira Guimarães, pessoa, ex-conselheira. Márcio Luiz Coelho de Freitas, aqui do meu lado, conselheiro do CNJ, atual coordenador do grupo de trabalho. Integrantes do grupo de trabalho, Luiz Geraldo Santana Lanfredi, juiz auxiliar da presidência do CNJ. Lívia Cristina Marques Pérez, né, que está aqui conosco, juiz auxiliar também da presidência. Roger Raup Rios, desembargador federal, né, no TRF4. Adriana Alves dos Santos Cruz, juíza federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que é também nossa colega, né, como aqui no CNJ. Nós temos feito uma interlocução não só com a sociedade civil, mas também criei amizades aqui dentro do Judiciário. Márcia Teixeira, promotora de justiça da Bahia, tinha que trazer gente da Bahia com essa expertise. Lívia Santana também, Vaz, promotora de justiça da Bahia, que é Salvador. A Bahia tem um trabalho, né, e ótimo, muito importante. Érica Verícia Canuto de Oliveira, querida, promotora de justiça do Rio Grande do Norte, comprometidíssima, né, assim, apaixonada pelo tema também. Paulo Roberto Iotti, querido advogado, nosso ídolo, né? Melina Machado, pelo menos passou a ser meu ídolo também, né? Melina Machado Miranda, supervisora no Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, como disse bem o ministro. Nayara Teixeira Magalhães, assessora do DMF, do mesmo grupo de monitoramento, Departamento de Monitoramento, e também por um representante desse segmento da população, Carlos Magno da Silva Fonseca, da BGLT, que é uma liderança importantíssima, que é uma referência para todos nós, né? que pôde ter voz no CNJ, no grupo de trabalho. Em boa hora, o nosso projeto passou a contar com o apoio do Departamento de Monitoramento da Fiscalização do CNJ e do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, por iniciativa ímpar do nosso ministro Luiz Fux. Nós, da comunidade LGBTQIA+, vamos ser eternamente gratos, né? Porque estamos avançando muito também aqui no Conselho Nacional de Justiça, não só no Supremo, né, Iotti? Isso é realmente fundamental. Quero também agradecer a colaboração fundamental, aí eu quero dizer dessa colaboração da sempre Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, que manteve contínua interlocução comigo e com outros membros do ODH,
que representam a sociedade civil, e uma colaboração essencial para conseguirmos transformar algumas das nossas ideias em ações efetivas para a defesa da democracia, das minorias e dos direitos humanos aqui no CNJ, que é um conhecimento muito específico. Quero realçar e agradecer aos meus colegas, membros do ODH, pelo apoio e pela iniciativa, pois trabalhamos sempre juntos, fizemos muitas cartas em conjunto, acho que não fizemos nenhuma ação praticamente solitária, isolada, né? A gente trabalhou realmente como sociedade civil, trazendo a diversidade de assuntos, e todos apoiando todos, né? Numa turma, fizemos uma turma assim, muito coesa e continuamos a trabalhar fora daqui. Por isso, se nos convidarem para a gente continuar, se é a ministra Rosa que vai assumir, já peço para continuar, porque vou continuar aqui trabalhando, porque tem muita coisa para fazer e eu não quero perder esse embalo. Não, ministra Rosa, que é uma querida, uma mulher que eu admiro muito, né? Uma grande ministra, desculpe a informalidade também, mas nós, da sociedade, estamos acompanhando toda essa atuação do Supremo em defesa da democracia, que tem sido fundamental nesses anos. O grupo de trabalho está propondo outras providências necessárias, ministro, para garantir o uso efetivo do formulário Rogéria. O senhor sabe, o que certamente será avaliado com brevidade. Por ora, vamos celebrar com alegria esse grande passo como resultado do trabalho conjunto e dedicado de tantas pessoas para garantir que um instrumento prático e concreto para o tratamento digno que nós merecemos na nossa comunidade LGBTQIA+. Nesse ato, renova a esperança de que esse formulário, Rogéria, sirva para reverter os números assustadores de assassinatos e agressões contra a população LGBTQIA+, contra a gente, contra as pessoas, contra os jovens, contra as mulheres, contra os transexuais, contra os travestis, contra as lésbicas, contra os meus amigos queridos, contra todos nós, né, que estamos há tanto tempo fazendo tantas paradas LGBTs, né, e sensibilizando a população a lutar por uma sociedade mais justa, mais igual e mais feliz, né? Eu canto tanto essa alegria. Queremos um tratamento digno perante a lei para permitir que recebam do Poder Judiciário uma decisão de proteção pronta e justa e de punição de seus agressores e, finalmente, para gerar justiça e acabar com a perpetuação da desproteção, da violência e da impunidade. Enquanto todos os brasileiros e brasileiras não estiverem protegidos e tratados de modo igual, não teremos a democracia plena. Por tudo isso, reitero a necessidade de defendermos a democracia e o Estado de Direito, sempre. Estou feliz e me sinto muito realizada. Saí hoje de Salvador sem dormir, porque estava trabalhando até de madrugada, mas estou numa felicidade que hoje parece um dia de carnaval. E como as minhas canções viraram canções, né, de empoderamento, de fortalecimento, eu sou da Bahia e as minhas questões sempre foram... né, eu nunca perdi a dimensão política da minha arte. Eu vou levar ali para o ministro, que eu pedi licença de quebrar essa formalidade. Deixa eu ligar aqui, que eu sei cantar, mas não sei ligar o microfone. Ministro, o senhor estende aqui, que eu vou cantar um trechinho. E queria que vocês levantassem também. Vamos fazer uma foto bonita aqui, quebrando o protocolo para lançar. Conselheiro Márcio, todos nós aqui. Eu queria, tinha que ser enorme, mas né, até onde vocês estiverem, como a gente faz lá na Parada Iote, todos, fazemos uma foto e cantarmos juntos. Venha, Malu. Vai de rosa ou vai de azul? Eu estou de azul, você está de rosa, venha. Né? A Malu é parceira firme. Malu é ativista, jornalista. Escriba, escreve cartas, sim, manda mensagem. Tem que estar enquadrada aqui. Fala com o ministro sempre, né? Cobra também, a gente junta. Lá, Frei Davi, todos os meus colegas do ODH lá, todos os meus amigos do ODH, os membros e membros da sociedade civil. Deu vontade de cantar o hino nacional também, né?
dos filhos desse solo, ex-mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu, o gueto, a rua, a fé. Eu vou andando a pé pela cidade bonita. Me ajudem, o toque do afoxé. E a força de onde vem, ninguém explica. Ela é bonita, verdadeiro amor. Você vai onde eu vou, verdadeiro amor. Você vai onde eu vou. Não diga que não me quer, não diga que não quer mais. Eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã. Mil voltas o mundo tem, mas tem um ponto final. Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval. A cor da diversidade somos nós, né? Sou eu. O canto dessa cidade é meu, a capital. A cor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade que isso possa ser sempre nosso campo de fortalecimento, que a nossa arte, né, que seja sempre uma forma da gente se expressar e dizer: abra a porta desse armário que não tem censura para me segurar. Abra a porta desse armário que a alegria cura. E a gente está aqui para lutar pelos direitos humanos e a gente vai fazer desse país sempre um lugar melhor, porque a gente está junto. Muito obrigada a todos os membros. Um beijo para os amigos do ODH, Frei Davi, Manuela Carneiro da Cunha, Rabino Newton Bonder, né, o nosso querido Dom Valmor, presidente da CNBB, com o padre Paulo, né, que trabalha conosco constantemente, a Cláudia Costin, nossa querida, né, da área de educação. A Manuela foi a primeira a falar, né, das causas indígenas, que está aí também com um grupo de trabalho, né, ministro, importantíssimo. A gente está aqui fazendo uma celebração, porque eu estava com vontade de vir aqui, já aproveitei, estou fazendo a chegada, a saída, né, falando com todos os meus colegas, e todos, o Wagner Moura, querido, o Daniel Silveira, né, a Luísa Brunet, né, não fizemos nada sozinhos, e eu peço desculpa se eu esqueci de alguma membro ou membro, mas fizemos tudo em grupo, e isso aqui é uma conquista de todos nós. Muito obrigada mais uma vez, sobre a liderança, obviamente. Por isso que ele está aqui, é o primeiro a segurar. E essa bandeira é sua, viu, ministro? Pode guardar. Muito obrigado. Um presente da nossa comunidade, um agradecimento, que vamos estar aqui. Espero estender essa bandeira sempre. Muito obrigado. Muito obrigada. 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 Parabéns a todos. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada.
O ministro Luiz Fux pede escusas, mas em virtude de outros compromissos na agenda, precisará ausentar-se. Para a condução dos trabalhos, tem a palavra o conselheiro Márcio Luiz Freitas. Assim, para a condução dos trabalhos, tem a palavra o conselheiro Márcio Luiz Freitas. Boa noite a todas e todos. É até uma covardia eu assumir agora a condução dos trabalhos depois, não só da fala do ministro Fux, mas do verdadeiro show que tivemos o privilégio de assistir agora, né? Só quero dizer que eu me mantive respeitosamente bem baixinho para não estragar o canto, porque de mas fato... Mas ajudou a cantar, eu testemunhei isso. Mas, de fato, hoje é um dia que eu reputo histórico e um dia de muita alegria e felicidade institucional, porque hoje damos um passo que me parece de extrema importância para que nós possamos, efetivamente, cumprir a promessa constitucional de construção de um país mais justo, livre e solidário, como consta da nossa Constituição, como finalidade da República Brasileira, com a erradicação de todas as formas de discriminação. A discriminação é algo odioso por essência, e ela vem, no mais das vezes, do medo e do desconforto, talvez, com as diferenças, com a incapacidade de lidar com aquilo que nos é diferente. É a incapacidade de perceber a riqueza que a diferença nos dá. Nós só conseguimos avançar enquanto civilização a partir das diferenças. É isso que nos faz caminhar, é isso que nos faz evoluir, né? O Boaventura Souza Santos já dizia que os grupos e os indivíduos têm direito à igualdade quando a diferença os inferioriza, mas tem que ter também assegurado o direito à diferença quando a igualdade os descaracteriza. Então, é preciso que nós consigamos conjugar igualdade e o respeito às diferenças, que é a própria essência da democracia. A democracia é a vontade da maioria a respeitar os direitos fundamentais e os direitos das minorias. Isso não pode ser esquecido. Mas, assim, me cabe aqui fazer uma apresentação muito breve do formulário. O formulário ele foi composto, basicamente, com o objetivo de, em primeiro lugar, possibilitar que o magistrado que receba o processo, onde conste uma vítima, que seja da população LGBTQIA+, ele tenha elementos fáticos e concretos que possibilite conhecer aquela realidade e analisar os fatos para escolher as medidas mais adequadas para proteger e efetivamente tutelar o direito daquela pessoa. Então, em primeiro lugar, o formulário serve para municiar magistrados desses elementos. Mas, além disso, o formulário serve também para garantir uma maior visibilidade e um maior acesso aos dados, né? A professora Rita Segato costumava dizer que sempre que se nomina um sofrimento humano, ele passa a circular e a gente consegue, a partir disso, juntar forças
para combatê-lo. Então, garantir visibilidade a essa população que tradicionalmente é alijada das políticas públicas é também um efeito desejado a partir da aplicação desse questionário. O questionário ele se divide em 3 etapas, vamos dizer assim. A primeira são os dados de identificação pessoal. Consta aqui, acho que não vai dar. Se puder, isso. Então, os primeiros dados a serem preenchidos por autodeclaração são aqueles relativos à identificação pessoal, onde consta nome, nome social, data de nascimento, nacionalidade, identidade de gênero, orientação sexual, se a pessoa é intersexo, raça. A próxima, por favor. Isso. A próxima página. Só ficou com essa. Bom, então eu vou falar. Em seguida, grau de instrução, endereço, contato, dados dos responsáveis, caso a vítima se trate de um menor de idade. Né? A segunda parte do formulário é a parte mais especificamente voltada à identificação do risco, né? Que são os dados de identificação do risco. E aqui é um formulário que é relativamente simples, é objetivo de marcar. Em primeiro lugar, a pessoa vai marcar aí qual é a demanda que a levou a procurar aquele serviço de acolhimento, aquele serviço de atendimento, especificando qual é o tipo da violência a que ela está submetida, se é violência física, psicológica, moral, econômica ou patrimonial, sexual, de discriminação ou preconceito, ou uma outra qualquer. Né? Então, a gente já consegue obter dados de identificação de qual é a tipologia, vamos dizer assim, da violência. Ele vai informar o ambiente em que ocorreu essa violência, discriminação ou preconceito, ambiente doméstico, privado, ambiente privado que não doméstico, ambiente público, ambiente institucional, ambiente virtual. Em seguida, ele vai identificar, aqui vai marcar, se ele conhece a pessoa que praticou a violência e, caso ele conheça, vai identificar quem é essa pessoa e qual é a relação que tem. Se é um parceiro, namorado, esposo, companheiro, etc., um ex-parceiro, vizinho, um parente que mora com a pessoa, um parente que não mora com a pessoa, chefe, colega de trabalho, cliente, diretor, professor, colega de instituição de ensino, liderança religiosa, amigo, conhecido ou um outro qualquer. Em seguida, a vítima informa os dados de quem praticou a violência, se ele os tiver, né, nome, endereço, bairro, como vai ser localizado, se possui testemunhas relativas a esse fato, e qual a percepção em relação ao risco de sofrer um novo episódio de violência, se está sendo perseguido, ameaçado ou vigiado. E aí há um campo para que ele possa fazer as observações que entender necessárias e pertinentes. Há algumas questões relacionadas à existência ou não já do boletim de ocorrência na polícia, o BO, né? Se existe uma ocorrência policial na delegacia ou se ele já chamou a polícia militar por alguma razão, se já existe um processo judicial em andamento relacionado a esses fatos e ainda se existe um processo judicial ou investigação relacionado a outros fatos que tenham ocorrido anteriormente. Né? Por fim, se existe também um processo especificamente relacionado a esse fato. Né? E aí há um último campo relacionado à presença de possíveis agravantes para a situação de risco e vulnerabilidade, como estar em situação de rua, ser um profissional do sexo, ter alguma doença grave, crônica ou comorbidade, ter alguma questão relacionada à saúde mental, ser migrante ou refugiado, ser pessoa com deficiência, idoso, não possuir rede de apoio, como família, amigos, etc., possuir uma rede de apoio restrita, não ser acompanhado por nenhum serviço, residir com o agressor, manter contato constante com o agressor possuir arma de fogo ou ter ocorrido uma tentativa de homicídio
E há ainda um campo relativo à necessidade de proteção à integridade física e à vida por meio de programas especializados. Finalmente, a partir da identificação das demandas e com a concordância da vítima, ele assinala os encaminhamentos que ele quer receber, da delegacia, da assistência judiciária gratuita, do Provita, que é o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, o PPDDH, que é o Programa de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos, o Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, Centro de Referência LGBTQIA+, Casa de Acolhimento, Casa-Abrigo, ou de Saúde ou Assistência Social. Superado esses dois quesitos que são preenchidos pela própria vítima, sempre, obviamente, com auxílio e com a orientação dos profissionais que estão ali fazendo esse acolhimento, há um outro trecho que se refere à análise do profissional que fez esse atendimento, onde ele vai indicar a existência de informações relevantes com relação ao contexto ou situação da vítima, que possa indicar riscos de novas agressões, vai indicar como a vítima se apresenta física e emocionalmente, se está acompanhado pela rede de saúde, se tem sinais de esgotamento emocional, se está tomando medicação controlada, se necessita de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, se existe risco da vítima tentar suicídio ou se há informações de que ela tenha tentado se matar. Por fim, pede-se que ele descreva de forma sucinta outras circunstâncias que chamam a atenção e que poderão representar risco de novas agressões a serem observadas no fluxo de atendimento. Assim, em breves palavras, é esse o formulário, e a ideia é que isso sirva de orientação, inclusive, sirva de instrumento de capacitação das próprias polícias e das pessoas que vão fazer esse atendimento, porque, por vezes... Pode voltar a imagem do conselheiro aqui, obrigada. Porque, por vezes, não é algo tão simples de se fazer. E um elemento, um instrumento objetivo dessa forma, ajuda até os entes públicos que vão fazer esse atendimento a terem um parâmetro do que pesquisar, do que buscar e de como proceder a essas anotações de modo a ajudar depois a melhor tutelar os direitos dessa pessoa. Então, evidentemente, trata-se de um primeiro passo, né? É o começo dessa caminhada. Ainda há muito a ser construído, inclusive de difundir isso, e nisso a gente tem que contar muito com toda essa rede de colaboração da sociedade civil, das outros órgãos, das outras entidades públicas, porque só assim, só unindo esforços é que a gente pode fazer com que essa iniciativa efetivamente se solidifique, efetivamente se institucionalize nas práticas de todos os serviços de acolhimento e que a gente possa, cada vez mais, construir um país melhor para todos. Construir um país melhor para os vulneráveis significa que estamos construindo um país melhor para todos, para os nossos filhos, para os nossos netos, para todos aqueles que vêm depois de nós. Eu acredito muito que essa é a responsabilidade que nós todos temos, principalmente aqueles que têm o privilégio de estar agora ocupando um cargo onde há a possibilidade de formular políticas públicas. Então, formular política pública é isso, é pensar no mais vulnerável, é pensar naqueles que mais necessitam e construir meios da gente deixar um legado de um país melhor, de um futuro melhor para todos. Obrigado. Além de tudo, cheio de poesia, né? Cheio de capacidade de comunicação, muito bom. Eu estou aqui fazendo a mediação. O ministro Fux saiu. Em seguida, eu passo a palavra aqui ao doutor Paulo Iotti, que foi membro do GT, que ajudou a elaborar o questionário, o formulário. Muito obrigado, conselheiro Márcio, Daniela Amada, pelo afeto, principalmente. Boa noite a todas, todes e todos. Hoje é realmente um dia histórico aqui no CNJ, que realmente está tomando uma iniciativa muito importante para a efetivação da decisão do Supremo, que reconheceu a homotransfobia como crime de racismo, mas também todas as decisões de proteção dos direitos fundamentais da população LGBTQIA+, contra ações e omissões inconstitucionais do Estado brasileiro. E isso pelo lançamento do formulário Rogéria, de
avaliação de risco à população LGBTQIA+. Eu trabalhei em São Paulo no atualmente denominado Centro de Cidadania LGBTI+, entre 2011 e 2013, e a gente teve uma experiência muito frutífera com uma iniciativa muito similar, porque pelas denúncias ao centro feitas pela população LGBTI+, vítimas de preconceito e discriminação, a gente pôde elaborar o então denominado, né, Mapa da Homofobia Denunciada da cidade de São Paulo, que servia justamente para mapear os locais onde a população LGBTQIA+ sofria violências e discriminações homotransfóbicas, e possibilitava a interlocução com a polícia, a Guarda Civil Metropolitana, para prevenir e reprimir essas opressões. Em tempos muito difíceis, né, onde mais uma vez fomos excluídos do censo nacional e foi, com a devida vênia, absurdamente cassada a liminar que mandava nos incluir perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero das pessoas, como se perguntam critérios identitários de várias outras minorias sociais, não havia dificuldade nenhuma no tema. Essa iniciativa do CNJ, com o formulário Rogéria, vai nos ajudar a termos dados oficiais do Estado brasileiro sobre a violência, a discriminação, os discursos de ódio homotransfóbicos, para possibilitar políticas públicas em geral. E, inclusive, recomendações do próprio CNJ para capacitações e sensibilizações para superar os problemas operacionais, de revitimização e necessidade de autorrespeito, de respeito à declaração da vítima e de autoidentificação dela quando relata a ocorrência ao sistema de justiça. E eu sugiro aqui, como eu sugeri no GT também, né, integrar esses dados com o do Disque 100 LGBT, se ainda existir. As denúncias do Disque 100 geraram relatórios da violência homotransfóbica de 2011 a 2013, mas, inexplicavelmente, já há vários anos não são feitos. Então, eu finalizo agradecendo, né, a concessão do tempo para essas breves palavras, mas agradecendo ao CNJ, na pessoa do seu presidente, o ministro Luiz Fux, do conselheiro Márcio Freitas, da ex-conselheira, né, Ivana Farina, que o antecedeu, além da nossa caríssima e maravilhosa rainha, e também rainha dos direitos humanos, nossa querida Daniela Mercury, do Observatório de Direitos Humanos CNJ, e demais pessoas que ela bem citou, que integraram o GT conosco, né, da Portaria 181 de 2021. Muitíssimo obrigado e agradeço ao CNJ, ao Judiciário em geral, por ser um farol na proteção da nossa cidadania sexual e de gênero. Passo a palavra agora à doutora Lívia Pérez, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Boa noite a todos e todas. Acho que já está, pelo adiantado da hora, vou fazer os cumprimentos a essa seleta mesa na pessoa do nosso conselheiro Márcio Freitas. Então, o que me cabe aqui é fazer o lançamento da pesquisa de violência e discriminação e violência população LGBTQIA+. Então, é um momento de muita alegria para mim também, considerando toda a dificuldade que foi para se chegarmos aos resultados da pesquisa, sabendo que nós não temos dados. Então, foi um trabalho hercúleo do nosso Departamento de Pesquisa Judiciária, que contou com a participação do Laboratório de Inovação ODS e em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Bem, eu gostaria que colocasse o slide na tela, por favor. Bem, então, essa pesquisa, como já foi afirmada pelo ministro Fux, ela decorre de uma demanda do Observatório de Direitos Humanos, capitaneado por uma carta que foi apresentada pela querida Daniela Mercury. Bem, a pesquisa que estamos lançando nesse momento, ela conta com metodologia quantitativa e qualitativa, já repisando, que a parte quantitativa não foi nada simples, foi um caminho bem árduo para se chegar nos dados. Então, houve um levantamento de processos que envolveram vítimas LGBTQIA+, com motivação LGBTfóbica, e houve entrevista com atores chaves, contato com operadores do sistema de justiça e de segurança pública, magistrados, promotores, advogados, defensores públicos, delegados, e com vítimas LGBT, de LGBTfobia. Então, foram dois
foram 2 consultoras que estavam trabalhando nessa parte das entrevistas, que estavam vinculadas ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Bem, na análise de processo, contamos com uma extração da base de dados, pesquisa jurisprudencial, uma ficha analítica, partindo da necessidade de a partir dos dados que tínhamos, que foram levantados pelos diários eletrônicos, fazer uma mineração de dados para se chegar nos processos. Então, fizemos um trabalho daquilo que existia de uma base de dados, para se chegar até pessoas e que teriam judicializado aquela violência decorrente da LGBTfobia. Então, houve leitura de documentos processuais publicados no Diário dos Eletrônicos, análise de jurisprudência de 2015 e 2022, houve uma filtragem dessa base de dados utilizando leis, artigos de interesse para pesquisa e palavras-chave. Bem, não foi simples o trabalho, como já falei aqui. Então, foram 15 milhões de textos processuais. Desses 15 milhões, tinham 7 milhões de processos, 5.856 textos identificados, de um montante de 4.957 processos identificados, que gerou uma leitura manual, e aí contou com a equipe do Laboratório de Inovação e ODS do CNJ, para ler 336 textos, para a gente chegar a 40 casos de ocorrência de LGBTfobia. Então, aí foi o total de processos analisados, foram 102 processos. Tirando essa parte quantitativa, a parte qualitativa foram as entrevistas. Então, o nosso foco era trabalhar tanto com os operadores do sistema de justiça e segurança pública, mas também com as vítimas. E aí, na parte das vítimas, foi o maior desafio, no sentido de encontrar e que essas vítimas elas conseguissem sentir à vontade para se permitirem a entrevista pelas consultoras. A entrevista teve um enfoque territorial de 12 cidades brasileiras, que estavam distribuídas entre todas as nossas regiões, e sempre dando a possibilidade de não se restringir apenas a capitais. Então, essas cidades foram tanto capitais como cidades do interior, para a gente ter um recorte mais abrangente do nosso contexto de violência. As vítimas de violência foram 33 entrevistas, sendo que em 21 houve início de ação penal, e em 12 houve apenas o acionamento de polícia sem conversão em ação judicial. Bem, passemos aos resultados, como já coloquei. Houve uma dificuldade enorme de acesso a dados. Só que, nesse decorrer, eu acho que por isso que é fundamental a pesquisa. A gente está falando hoje de uma política judiciária baseada em evidência. A gente precisa levantar e precisa tirar o véu que encobre determinadas realidades que são invisibilizadas, para a gente poder conseguir chegar num desenho mais adequado à política pública. Então, nessa falta de dados, a gente já conseguiu incluir numa tabela, que nós temos uma taxonomia, numa tabela de assuntos, a gente já conseguiu incluir assuntos na TPU no decorrer da pesquisa, considerando a falta de dados que foi detectada. Os elementos, outra dificuldade no acesso de dados, que o elemento LGBTfobia não necessariamente são nomeados no processo, então não se enxerga isso, é muito difícil, mesmo fazendo a pesquisa de documento, a gente não enxerga essa palavra para fazer o rastreamento. A falta de homogeneidade da forma como os casos de LGBTfobia são narrados nos autos dos processos, a categoria destinada ao preenchimento do nome social, um ponto importante, eu acho que a pesquisa é para isso, esses achados, a gente conseguir dar passos adiante, e aí vem a questão do nome social, que a categoria destinada ao preenchimento do nome social não possui preenchimento satisfatório. No caso do inquérito policial, o campo sobre orientação sexual e identidade de gênero nem sempre é preenchido. Outro ponto também que a gente conseguiu evidenciar a necessidade de um maior cuidado por parte de todos. Isso é um trabalho interinstitucional e é Estado e sociedade civil. A gente não pode trabalhar aqui de forma isolada. Características, a gente consegue identificar as características do crime. Essa pesquisa ela apresenta também características dos crimes de LGBTfobia que foram identificados. Os que aparecem com mais frequência
são homicídio, injúria, lesão corporal e ameaça. Os homens identificados como gays aparecem como maioria dos processos de homicídio, seguido por mulheres lésbicas e mulheres trans e travestis. Nos casos de injúria, a maioria de homens gays e mulheres lésbicas. No caso de lesão corporal, também a maioria foi de homens gays, seguidos por mulheres lésbicas. Mulheres trans e travestis apareceram como principais vítimas de ameaça. Os processos analisados, eles resultaram em uma parcela notável de casos em que a pessoa agressora morava com a vítima. Então, aí, a gente consegue detectar a violência doméstica também neste grupo. 14,7% dos casos e 14,2% das vítimas tratavam-se de violência doméstica. Das vítimas, 43,8% tiveram atribuição de identidade como mulheres lésbicas, 37,5% mulheres trans e 12,5% como homens gays. Então, um outro ponto que a pesquisa ressalta é a relevância da decisão do Supremo Tribunal Federal. Houve um aumento de identificação dos casos. Então, os casos de tipificação do artigo 20 da Lei 7.716, de 89, do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, além dos casos do artigo 121, parágrafo 2º, dos incisos 1º e ou 2º, reconhecido como repugnante ou fútil a motivação LGBTfóbica. Então, a gente consegue, a partir de 2019, a gente consegue ter algum aumento na identificação dos casos. No universo de 102 processos, acerca dos casos em que a motivação foi LGBTfobia, 10,8% envolveram racismo. E aí a pesquisa vai adentrando nesses detalhes de percentual, que eu acho que não precisamos chegar nesse ponto aqui, até porque dia 18 de agosto teríamos um seminário específico para debater de uma forma mais técnica os dados da pesquisa, que vai ser no seminário Pesquisa Empírica, que foram todos convidados, inclusive no convite que foi encaminhado. A gente pontua o seminário, porque é o momento de um debate mais técnico. Nesse instante agora é apenas para levantar e para festejar, como já falou a Daniela Mercury. Eu vou passar alguns slides pelo adiantado da hora, focando naquilo que é mais essencial dos achados da pesquisa. E aí vem a dificuldade de acesso à justiça. Isso é fundamental, considerando que a gente precisa de um judiciário forte, de uma democracia estruturada e bem sedimentada. A gente precisa de garantir o acesso à justiça, e foi o que foi detectado foi a grande dificuldade de acesso para essa população. Então, as falas da vítima, da sociedade civil, dos movimentos sociais, dos equipamentos de atenção à população LGBTQIA+, mostram que ainda é raro que episódios de violência e violação com motivação LGBTfóbica sejam registrados e transformem em ações penais de fato. Há muito receio das pessoas LGBTQIA+, em buscar instituições de segurança e judiciárias por medo de serem revitimizadas. A dificuldade de acesso à justiça tem relação com a dificuldade de compreensão do próprio funcionamento do sistema de justiça. As disputas institucionais que alegam o declínio de competência para lidar com certas temáticas de violência geram uma necessidade adicional de que as vítimas peregrinem por diversas instituições. Então, o Estado está sempre criando as suas armadilhas burocráticas para inibir esse acesso efetivo da população em situação de vulnerabilidade. Outra dificuldade seria a comprovação da motivação LGBTfóbica. É um grande gargalo nos casos que chegam ao judiciário. Dúvidas sobre como comprovar a motivação LGBTfóbica e demandas por elementos suficientes para comprovar a materialidade do caso acaba por dificultar o acesso à justiça das vítimas. Tem também aspectos estruturais do sistema de justiça, que é a falta de capacitação e orientação institucionais sistemáticas sobre questões relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero para servidores e magistrados e todos os demais integrantes do sistema de justiça, como promotores, promotoras, defensores, defensoras, advogados, advogadas. Nós somos um tudo. Não dá para a gente separar. E, por fim, chegamos no rol de recomendações que a pesquisa também ela adentra. Ela tem uma relação pormenorizada, mas me permitam aqui, eu vou agrupar, eu não vou seguir o slide, e vou agrupar
em algum conjunto de recomendações a partir de alguma aglutinação. Bem, a recomendação prevista na pesquisa, uma das recomendações previstas na pesquisa seria capacitações. Então, é necessário que a gente pense no sistema de justiça, que ele não está habituado ainda a lidar com a temática, ele precisa se capacitar para tal. E outra, precisamos ter em mente que o dado é importante, a gente tem que preencher, às vezes, e aí vem a questão do formulário Rogéria, a gente precisa do formulário preenchido, também para fins estatísticos. Se não tiver preenchido de uma forma adequada, a gente não vai conseguir ter as definições e os parâmetros que a gente precisa para desenhar a política pública e para pensar em qual é o caminho, o próximo passo a seguir. Então, é fundamental a capacitação de todos, não é só para a Judiciária, o Ministério Público, Defensoria e a própria Advocacia, que precisam enxergar a importância dos dados. Precisamos de uma fase também, dentro das recomendações, precisamos de sensibilização. Precisamos sensibilizar os integrantes do sistema de justiça a solicitar a autentificação da identidade de gênero e orientação sexual em todas as audiências, sempre sujeita à voluntariedade, lógico, da pessoa, e adotar respostas que transcendam a penação da parte agressora. Elaborar campanhas informativas, atualizadas periodicamente sobre o que existe em termos de normativas, resoluções de jurisprudência para a garantia de direitos de pessoas LGBTQIA+, voltadas tanto para a população em geral, quanto para as próprias instâncias que compõem o Poder Judiciário. Precisamos de protocolos e fluxos interinstitucionais. Não dá para pensar de forma isolada. A gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum com essa temática, se não tivermos uma integração de todo o sistema de justiça. E aí tem recomendações específicas do Ministério Público, sociedade civil, e eu vou centrar aqui a minha atenção em algumas recomendações voltadas para o CNJ. Realizar revisão do provimento 73 do CNJ com vista a garantir efetiva gratuidade da mudança do nome e de registros civis. Reforçar o entendimento da aplicabilidade da recomendação 128, de 15 de fevereiro de 2022, para aplicabilidade nos casos de mulheres trans. Reforçar a resolução 348, de 13 de outubro de 2020, em nome da execução penal, para que se possa combater os casos de transfobia e homofobia vivenciados nos ambientes prisionais. Bem, então, em breves pinceladas, apresentei a pesquisa que agora está sendo lançada e que vai ser objeto de um debate mais profundo no dia 18 de agosto, que eu convido a todos e todas a participarem desse seminário, e encerro aqui minha participação reforçando o que fala a nossa Constituição, e que é plenamente factível, é que nosso objetivo maior é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e que, se nós estivermos unidos, a gente vai conseguir. Muito obrigada. Agradeço. Passo a palavra agora à doutora Raquel Dodge. Agradeço ao conselheiro Márcio por ter me concedido a palavra, desejo uma boa noite a todos, e para mim é uma imensa honra estar aqui testemunhando esse momento tão importante, realmente histórico, para a vida do nosso país. Quando pensamos que a democracia brasileira está sob intenso risco, nós vemos essa reação histórica extraordinária que vem do Poder Judiciário brasileiro, que, com apoio na Constituição, afirma a centralidade da dignidade da pessoa humana, dos direitos fundamentais em nosso país. E é nessa perspectiva que eu saúdo esta parceria histórica que o presidente Luiz Fux, como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu com a sociedade civil brasileira ao criar o Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário e ao estruturar a equipe que o assessora no Conselho Nacional de Justiça, seja do DMF, seja do Departamento de Pesquisa Judiciária, seja do LIODES, para trabalhar efetivamente na
produção de instrumentos práticos concretos que definam ações do Poder Judiciário que reforcem a aplicação da Constituição brasileira e dos direitos humanos no país. Sob a liderança incontestável desta nossa rainha e ativista de direitos humanos, que é Daniela Mercury, o Conselho Nacional de Justiça, por meio do Observatório de Direitos Humanos, acolheu essas duas importantes sugestões. A criação do formulário Rogéria e a feitura desta pesquisa coloca a vítima como centro de uma atenção que nunca teve dentro do judiciário brasileiro para a população LGBTQIA+. O advogado Pauliotti relata uma experiência anterior que não prosperou dentro do sistema de justiça, mas agora a vítima passa a ser alguém resgatável pelo sistema, que é o centro da atenção, não mais o Ministério Público e o réu na ação penal, não mais pessoas que são identificadas apenas como agressores, mas a vítima passa a ser objeto de uma atenção exclusiva, direta, de uma ação oficial do Poder Judiciário brasileiro. E isso é revolucionário, e isso é transformador, porque, efetivamente, uma ação de proteção confiável, vindo do Judiciário, amparará esta pessoa que precisa de atenção, que é a pessoa que é agredida, que é discriminada, que é alijada da estrutura de proteção social. Eu queria cumprimentar, portanto, o Observatório de Direitos Humanos, saudar Daniela Mercury por ter encaminhado essa solução e muito enfaticamente, louvar o trabalho que em tão pouco tempo foi feito pelos atores que estão aqui na mesa e também trabalharam, acho que com muito afinco, resgatando dados com a dificuldade apresentada pela juíza Lívia, pelo conselheiro Márcio também, para resgatar dados que nos permitam construir uma política pública que efetivamente assegure medidas de igualdade social, que supere essa imensa desigualdade que existe em nosso país, uma nódoa na democracia brasileira, e que juntos realmente construamos uma solução que ampare todos, e como disse Daniela, enquanto muitos estiverem alijados desse nosso processo civilizatório, nós não podemos dizer que temos uma democracia plena no Brasil. E o que assistimos aqui hoje é a construção de ações concretas, instrumentos jurídicos precisos e adequados para incluir todos. E essa é uma solução que vem do Poder Judiciário brasileiro, que não nos tem faltado. E, como Daniela lembrou, a partir de duas decisões históricas do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a união homoafetiva e reconhece o crime de homotransfobia, novas soluções estão sendo encaminhadas. Que esse seja o primeiro passo transformador e que novas medidas venham sob a gestão da ministra Rosa Weber. Por ora, cumprimentemos e nos alegremos com o trabalho feito sob a presidência do ministro Luiz Fux. Muito obrigada. Vai à luta e conhece a dor, consideramos justa toda forma de amor. Para o conselheiro Márcio não ficar com ciúme do ministro Fux. Eu cantei também aqui mais um trechinho para vocês todos. Muito obrigada, muito obrigada. Estou muito emocionada. Muito obrigado, eu agradeço, não sem antes fazer um agradecimento muito especial a todos aqueles aqui dentro do CNJ e fora, as instituições parceiras da sociedade civil que ajudaram a construir esse resultado. Cumprimento aqui o pessoal do DPJ, na pessoa da Gabriela, na pessoa do Vilfido, o DMF, na pessoa do doutor Lanfred, a presidência na pessoa da doutora Lívia, na pessoa da doutora Ana. Né? É um trabalho conjunto muito difícil de ser construído, por vezes esse diálogo institucional requer a superação de muitas barreiras, então Vossas Excelências certamente conseguiram superar com muita
competência e qualidade isso. Quero cumprimentar também especialmente aqui na pessoa do Dr. Paulo Iotti e da doutora Márcia Teixeira, que eu acho que nos acompanha virtualmente, como membros da comissão, o trabalho, do grupo de trabalho, né, que também se empenhou na construção desse formulário. A Farina também, né? Doutora Ivana Farina e todos aqueles que me antecederam, a doutora Ivana, a doutora Flávia, a conselheira Flávia. Então, é um momento de muita felicidade quando a gente consegue chegar ao final de um trabalho, ainda que ele seja só o primeiro passo na construção de uma política pública mais efetiva. Mas eu agradeço a todos, cumprimento a todos. Realmente, é por esses momentos que a gente está aqui, né? Nos momentos em que a gente consegue realmente ver o resultado de um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo. Muito obrigado e, com a devida autorização, declaro encerrado aqui esse evento. Boa sorte, axé. E estamos juntos, porque temos muito trabalho a fazer, né? Há muito o que fazer, mas temos um passo gigante para acabarmos com a violência LGBTfóbica no Brasil, com instrumentos fundamentais para a gente. Isso é muito importante. Vamos celebrar juntos, sem dúvida, que a democracia avançou hoje. Muito obrigada, mais uma vez. Desculpe tomar a palavra de novo. Ia cantar... Quero que o carnaval chegue para poder celebrar esse formulário. Um abraço a todos.